Olá, alunos! Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra usando tranças e um vestido estampado. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quem aí já ouviu falar sobre os vírus? Ultimamente, nós temos falado bastante sobre eles, não é mesmo? Na aula de hoje, vocês irão aprender um pouquinho mais sobre esses seres, o mundo invisível dos vírus. Pois é, gente, eu não tenho como falar de vírus para vocês sem falar de um assunto que ainda está em alta, né? O ano de 2020 começou com uma surpresa para o mundo todo, né? A pandemia do novo coronavírus. Vejam esse vídeo que eu trouxe para vocês. Pois é, pessoal, a Covid-19 matou milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E nos fez rever muitos dos nossos hábitos, principalmente, né, os hábitos de higiene e o contato que nós mantemos com as outras pessoas. Como vocês viram, né? O novo coronavírus é transmitido a partir do contato com superfície e secreções contaminadas. O que a gente, né, se preveniu inicialmente utilizando máscara, né, lavando as mãos com sabão, né, higienizando com álcool gel e mais recentemente a gente se previne a partir da vacinação, né? Mas se engana quem pensa, né, que essa pandemia foi a única, né? A pandemia do novo coronavírus não foi a única pandemia viral a assolar o mundo. Deem uma olhada no slide. Eu trouxe para vocês algumas pandemias virais, né, muito conhecidas pelos seus efeitos catastróficos, como o caso da varíola, né, causada aí pelo vírus da varíola, né, característico pelo surgimento, né, dessas erupções no corpo e que só veio a ser erradicada, né, já no século XX, após a descoberta da vacinação. Trouxe para vocês a febre amarela causada pelo flavivírus, a gripe espanhola, né, do século XX, causada pelo vírus influenza, e mais recentemente a gripe suína ou gripe A, né, em 2009, causada pelo vírus H1N1. Mas, professora, o que esses vírus têm? Quais são as características desses vírus que fazem com que eles sejam tão letais para a humanidade? Né? Então, a gente vai começar essa história do início. Você sabe o que é um vírus? Bem, a descoberta do vírus, ela está relacionada com o comércio do tabaco. Deem uma olhada no slide. Essa é uma imagem de plantação de tabaco no século XIX.
né? E observando o surgimento de manchas, né, que prejudicavam, né, a qualidade desse tabaco, a gente vai ter um cientista, né, que realizou alguns estudos para descobrir se essa doença do mosaico do tabaco era causada por uma bactéria ou uma toxina qualquer, né? Porque até então, gente, ninguém nunca tinha ouvido falar em vírus, né? Bem, para isso, ele fez a extração da seiva da planta do tabaco doente, então ele pegou aquela folhinha lá doente e extraiu a seiva, né? E a partir de então, ele filtrou essa seiva, mas em um filtro especial, um filtro que retinha bactérias, né? Então, aquele filtrado, teoricamente, ele não teria bactérias, porque elas ficaram retidas nesse filtro. A seguir, ele pegou então esse filtrado e esfregou nas folhas de plantas saudáveis, observando em seguida que essas plantas, após algum tempo, passaram também a ficar doentes, né? E com isso, gente, ele vai então observar, né, concluir que essa partícula que causava essa doença era uma partícula reprodutora menor e mais simples que uma bactéria, ou seja, não era uma bactéria, né? E estudos posteriores, né, permitiram a visualização de cristais de vírus, e esse vírus foi, então, identificado como o vírus do mosaico do tabaco, causador dessa doença, tá? E com a evolução, né, dos microscópios e estudos, permitiu, então, definir as características dos vírus, né, como seres vivos acelulares, ou seja, não são formados por células, né? Inclusive muitos cientistas sequer consideram os vírus como seres vivos, justamente por essa característica. Eles podem se cristalizar e ficar inativos, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam da maquinaria da célula para a sua sobrevivência. Eu coloco essa palavra entre aspas, né? E, gente, os vírus podem infectar, né, qualquer tipo de célula, células de animais, vegetais, fungos, bactérias e protistas. Agora, quais são as características estruturais de um vírus? Eles vão ser formados por uma cápsula externa, né? Observem na imagem do vírus nu, que é uma espécie de couraça, que vai ser específica para cada tipo de vírus, né? E essa cápsula externa vai ser chamada de capsídio, né? E esse capsídio, ele vai ter a função de proteger o material genético viral, né? Que dependendo da espécie, pode ser tanto um DNA, um RNA ou ambos, né? E olhando a figura abaixo, gente, alguns vírus, além do capsídio, ele vai ter um envelope externo, né? Que a gente fala que é um vírus envelopado, né? E esse envelope, ele vai estar muito relacionado no reconhecimento, né, desse vírus pelas nossas células. E a gente tem aí alguns exemplos de vírus envelopados, como é o caso do HIV, né? E do próprio coronavírus. Eu trouxe para vocês, gente, alguns outros exemplos de vírus aí, né, que estão relacionados a doenças como o vírus da hepatite B, o vírus ebola, né, o vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe, rotavírus, que está muito relacionado a infecções gastrointestinais, o vírus da raiva, dentre outros. E já que eles dependem, né, como eu falei para vocês, da maquinaria da célula, né, para a sua sobrevivência, a gente vai aprender como os vírus se reproduzem dentro de uma célula. Então, observem, né, a animação. Gente, na verdade, esse processo é conhecido como replicação viral e vai ocorrer em várias etapas, né? Primeiro, o vírus se liga a receptores da membrana na célula hospedeira e adentra a célula. Em seguida, esse vírus perde, né, o seu envelope, o capsídio, e vai ocorrer a liberação do material genético. Nas etapas seguintes, os vírus utilizam a maquinaria da célula para formar proteínas virais, né, e novas partículas virais são então formadas. E uma vez prontos, esses vírus saem do interior da célula pronto para parasitar outra. Agora vem aqui para mim. Esse processo final é chamado de liberação, né, onde esses vírus então
saem dessas células para ganhar outras células no nosso organismo ou de qualquer outro hospedeiro. Acontece, gente, que nesse processo, né, esses vírus podem acabar rompendo essas células e matando células saudáveis, né? E isso vai estar relacionado aos vários sintomas de doenças que a gente tem associadas aos vírus, como é o caso, por exemplo, do HIV. Bem, estima-se que existem bilhões de vírus vivendo no nosso corpo, mas não necessariamente desenvolvemos viroses periodicamente, como seria esperado. Por quê, professora? Como é que o nosso corpo nos protege contra os vírus? Deem uma olhada no slide. Bem, eu trouxe para vocês uma tirinha, de alguns vírus que planejam invadir o nosso corpo, e ao longo das suas falas eles mostram as barreiras que eles encontram, como é o caso das lágrimas, das nossas lágrimas, dos pelos presentes no nosso nariz que retém partículas contaminadas e até mesmo a nossa pele. Então, gente, essa defesa vai ocorrer através do nosso sistema imunológico, que é dividido em imunidade inata, que é a imunidade que nós nascemos com elas, e que eu citei para vocês aí de alguns elementos contidos na tirinha, como as lágrimas, pelos do nariz, a pele e até mesmo algumas células e elementos sanguíneos. E a imunidade adquirida, que consiste na resposta imune gerada ao longo da vida, que foi ativada após o contato com o antígeno, tornando o organismo cada vez mais capaz de defender de invasões de micro-organismos patógenos. Neste caso, gente, da imunidade adquirida, o reconhecimento de cada patógeno, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ele vai ser específico, que além de criar memória imunológica. E essa memória imunológica vai permitir saber como destruir esse patógeno em caso de invasões futuras, tá? E além de criar também anticorpos. Gente, o que acontece? Muitas vezes, o nosso corpo ele não tem o tempo necessário, o tempo hábil para responder de forma que você saia ileso de determinadas infecções, tá? Então, para garantir que você já tenha essa imunidade específica para determinados patógenos, a gente também pode adquirir essa imunização a partir da vacinação. Deem uma olhada no slide. Bem, as vacinas visam estimular o sistema imune a proteger o organismo de infecções futuras que causariam determinadas doenças. Elas são feitas à semelhança dos micro-organismos inativos ou fragmento destes, mas com muito menor capacidade de causar dano à pessoa que se vacina. A primeira vacina foi criada no século XVIII por Edward Jenner, quando a varíola era a maior ameaça à humanidade. E mais recentemente, nós tivemos a criação das vacinas contra o coronavírus, E eu trouxe para vocês aí, por exemplo, a Oxford, que utiliza um vírus inofensivo, para transportar parte do material genético do vírus da Covid-19, a Pfizer, que contém parte do material genético do vírus, e a Novavax, que utiliza fragmentos da proteína viral. Todas elas desencadeiam uma resposta imunológica no nosso corpo. E assim, gente, o vírus enfraquecido, o fragmento, vira vacina. Tomando a vacina, o corpo irá reconhecer o vírus forte e neutralizar seus agentes através de anticorpos. Então, olha só, eu trouxe para vocês, inclusive, alguns exemplos, de vacinas antivirais disponíveis, como a vacina da febre amarela, do HPV, da gripe, dentre outras. Então, gente, fiquem de olho no calendário de vacinação. As vacinas salvam vidas. Tá, professora, mas será que só existe, então, vírus que faz maldade, que causa doenças, Não, gente, nem todos os vírus causam doenças. Inclusive, existem uns que trazem benefícios para a gente. Dê uma olhada no slide. Eu trouxe para vocês um exemplo de bioinseticida, que são vírus,
que infectam pragas, né, diminuindo a infestação em lavouras, e trouxe para vocês conhecerem esse vírus maravilhoso de lindo, né, que são os bacteriófagos. Esses bacteriófagos têm esse nome justamente porque eles infectam bactérias, né? Lembrando que essas bactérias podem também nos causar doenças, né? Então a gente pode ter esses vírus aí agindo como antibióticos, matando essas bactérias patogênicas, né? Mas são terapias que ainda estão em estudos. E para fechar a nossa aula, gente, eu trouxe uma dica muito legal, né, para que vocês possam fixar todo o conteúdo que eu falei para vocês hoje, né? Que é uma dica de podcast bem fresquinho no site do Brasil Escola. Então aproveite o QR Code aí na sua telinha, né, para adquirir mais essa ferramenta de estudo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essa dica, né, de estudo. E mais ainda, gente, eu espero que vocês estejam com o cartão de vacinação e com a saúde em dia. Até a próxima aula!